15 de outubro, Dia do Professor. Esta é uma data para a gente guardar no lado esquerdo do peito. E nós, da Agência Carcará, a pedido do sindicato APLB Núcleo Curaçá, vamos contar um pouco sobre a história da educação de Curaçá como uma forma de homenagear todos os professores. Segundo o livro Caminhos de Curaçá, do autor Esmeraldo Lopes, a primeira escola de Curaçá foi criada em 1874, só para meninos, e a segunda escola foi criada em 1876, só para meninas. Boa parte da formação intelectual do nosso município se deve ao trabalho de duas professoras, Marieta Bahia e Enedina. Elas são as primeiras professoras formadas de Curaçá e seus trabalhos datam do século XIX e XX. Valdelina Aquino foi estudante e depois professora das séries iniciais no Colégio Municipal Cipião Torres. A escola foi uma referência forte na educação de Curaçá. Todo o meu primário foi aqui. No quarto ano, fui para Petrolina, quando iniciei o curso de ginásio. Depois fiz o curso de magistério e retornei para Curaçá. Então foi a minha primeira escola como aluna e a minha primeira escola como professora. Iniciei no ano de 1967, mais ou menos, e toda a década de 70 estive aqui no Cipião. Muita importância o que representou o Cipião Torres na minha vida. Escola pública do estado, só tinha, quando eu iniciei aqui como professora, era Cipião e João Matos. E assim, eu como professora, agora eu como aluna, só tinha Cipião. E com professores excelentes. Curaçá não se destacou só na cultura, mas também na educação. Posso citar alguns nomes da minha época, como Dona Nenzinha Araújo, que foi minha primeira professora, como Dona Maria Carlota, Dona Hilda. Quando cheguei, que retornei para lecionar, que aí já foi outra realidade, eu já vim como professora, eu já vim como educadora, mas trazendo com certeza a marca maior, o primário, porque é a base. Existem dois pilares na vida da gente, família e educação. Assim, quando eu vejo ex-alunos meus, eu volto como se eu estivesse começando e fico feliz, porque eu tenho certeza que também participei da formação desses jovens, que hoje já são adultos, né? E que é muito gratificante. Juscelita Rosa Araújo conta com felicidade como era lecionar no Cipião Torres e se recorda de alguns dos seus melhores momentos como educadora. Eu comecei a dar aula em 1977 no Colégio Cipião Torres. Atuei durante 15 anos no Colégio Cipião Torres. Eu vivi uma experiência bastante gratificante. Na época, era diretora a professora Edilda Aquino, e mesmo dando aula naquela salinha do meio que era totalmente inconveniente para o ensino, a gente conseguiu um avanço bom para os alunos naquela época. Depois, alguns anos depois, eu assumi um programa que era um programa especial, era o Programa Alfa, um programa que era montado para ensinar verdadeiramente a ler, escrever, desenvolvimento da leitura,
do raciocínio lógico dos alunos. E então eu peguei uma turminha, que foi uma turma de 36 alunos, tinha inclusive alunos de 5 anos, mas foi assim uma experiência fantástica. Esses alunos se desenvolveram bastante, alunos que hoje se destacam, porque realmente eram alunos que eles assimilavam bastante a forma da proposta pedagógica do programa e a gente conseguiu realmente produzir bastante com eles. Então, ainda hoje, esses alunos me encontram com o maior carinho, com a maior atenção, são os alunos do Alfa. Outro colégio que marcou gerações, sem dúvida, foi o Colégio Municipal Professor Ivo Braga. Fomos até lá com Luciano Lugori, ex-aluno do Ivo Braga e hoje professor, contar para vocês esta história. Em 94, eu estava ali no José Amâncio, né, e eu já tinha aquela vontade de vir para cá, né? Via aquela galera que saía daqui, muita gente. Eu vou estudar naquele colégio ali. Tem sido o colégio de minha mãe também. E então em 95 eu entrei aqui, né, para fazer a 5ª série. Já com uma boa turma vinha do José Amâncio para cá. E por aqui fiquei de 95 até 2000. Em 2001 tive que sair para concluir o curso em Juazeiro, em virtude de alguns problemas administrativos que ocorreram aqui na época. Foi aqui onde eu fiz os meus melhores amigos, né? Apesar de hoje a gente não manter mais a mesma relação de antes, né? Cada um se afastou mais um pouquinho, cada um foi fazer sua atividade, seguir o seu rumo, mas foram aqui que eu fiz os meus melhores amigos, inclusive alguns professores, né, que depois eu retornei como professor também, se tornaram alguns amigos meus. Essa farda aqui ela é de entre 98 e 2000. Essa minha farda foi um período aí que a gente tinha eu tinha até vergonha de usar, porque era uma espécie de moletom, a calça, né, calça nessa cor aqui. E aí tiveram essa ideia de fazer nesse formato, nessas cores, fugindo um pouquinho das cores tradicionais. Mas foi um tempo, né? Eu achei interessante, eu tenho essa camisa em casa ainda, ver se vou levar para mostrar ao pessoal. Nesse período tiveram algumas apresentações aqui, né? Algumas apresentações que a gente fez aqui nesse pátio, ali na frente. Foi nesse período que era essa farda aqui. Então, muitas lembranças vêm dessa época, justamente por causa disso. Eu sou grato a todos os professores e eu tinha em mente uma coisa. Eu percebia na época também que tinha uns professores que eram de fora, que vinham para cá, mas eu gostava dos professores da casa. Claro, os de fora eram importantes também, mas eu gostava dos professores da casa. Então, por esses professores, né, posso até lembrar aqui a professora Zusa, a professora Elisa, os mais antigos que eu falo, mas tinha também o professor Rogério que estava iniciando, tinha a professora Rosalene, tinha outros, né, que estavam iniciando a carreira ainda como professor, que estavam aqui nessa época também. Então, uma coisa que me marcou muito foi isso. Então, cada um deles tiveram uma contribuição na minha formação. Hoje eu sou o que eu sou, claro, cada um deles tem um pouquinho que foi de conhecimento que foi adquirido aqui nesse período. O professor doutor Josemar Martins Pinzol contou pra gente como foi a sua chegada na sede para estudar e se recorda de muitos momentos importantes no Colégio Municipal Professor Ivo Braga. Então, eu sou do São Bento, né? Eu nasci no São Bento e estudei as primeiras letras em casa. Eu cheguei na escola e já sabia ler. Meu pai me alfabetizou em casa. Eu fui para a primeira escola, que era a escola de Baiana, ali de Zé de Souza. Depois estudei com a Adelita, de Bezé. E vim para a cidade, né? Vim para a cidade já era para fazer a 4ª série. E havia uma regra quando você chegava na cidade, que era repetir, independente de quem chegasse do interior, repetir a 4ª série. E eu tive que fazer de novo a 4ª série. Eu estudei no João Matos, minha referência de chegada de escola é o João Matos, e depois fui para o Colégio Ivo Braga. Fui para o Colégio Ivo Braga já depois que não tinha mais teste de admissão. Então, o Colégio Ivo Braga foi a escola onde eu fiz muitos amigos aqui em Curaçá, inclusive da minha geração de pessoas que até hoje, quase todos eles são da minha convivência. E aqui atrás de mim tem uma outra escola, que é uma escola que não era escola do colégio. No colégio, inclusive, a gente não podia discutir certos temas naquela época, havia temas tabus, né, que a gente não discutia. Eu cheguei no Ivo Braga, eu na minha família, era dos poucos que chegavam no colégio. Eu venho de uma tradição de família cuja maioria dos membros
não passou do ensino primário, né? Não foi para colégio, não foi para faculdade. Então, chegar no colégio já era uma novidade, até porque na minha geração, um pouco antes, havia teste de admissão, não era para todo mundo chegar no colégio. A gente estava, digamos assim, nos primeiros anos de chegar no colégio sem teste de admissão. Então isso foi significativo, mas foi significativo também o fato de que a gente chegou no colégio e a gente quis saber, por exemplo, quais eram as normas do colégio. Eu lembro que no primeiro ano que eu entrei no Ivo Braga, eu participei de um movimento que era para conhecer o regimento do colégio, que a gente não conhecia. E isso gerou uma primeira confusão, porque naquela época, eu acho que as gerações de agora precisam lembrar que a gente vivia numa sociedade com muita restrição de temas. Eu lembro de professores que foram muito importantes para a gente, como por exemplo, Dionária, que foi uma professora extremamente importante, porque ela não só nos ajudava como professora, mas ela também era uma pessoa que estava do nosso lado, digamos assim, né? Eu lembro que minha geração foi uma geração muito questionadora. No colégio também a gente fazia isso. E lembro também da convivência, das regras, das normas rígidas, de você ter que chegar na porta e ser conferido se a meia era igual a outra meia, e se tinha lavado atrás da orelha. Tinha isso. Mas tinha também uma realidade que era o seguinte, e a gente aprendia, de certo modo, aprendia o que precisava aprender. Então, uma coisa que eu sinto que é muito diferente de hoje, é que hoje você não sabe muito bem o que tem que aprender. Mas lembro de coisas, por exemplo, de trabalhos com as enciclopédias na biblioteca, porque tinha a coisa de botar a gente para fazer pesquisa e a gente ia para a biblioteca, abrir os livros, assim, né? Procurar as coisas para responder, para fazer os trabalhos. Isso era bom. Lembro de que tinham coisas maravilhosas que eram quando a escola conseguia sair da escola e levar a gente para algum lugar, para a Barra aqui na Barra Grande, por exemplo. Lembro que uma vez a gente foi numa viagem para Barra Grande, isso era uma coisa fantástica, sair da escola e ir para um lugar fora da escola com todo mundo. Lembro de uma coisa que o Ivo Braga fez que ficou na minha memória e que é uma coisa que foi um desfile de 7 de setembro, uma dramatização do 7 de setembro, com vários setores da história. Em 88 no Ivo Braga, em 88 mesmo eu fiz vestibular, passei no vestibular e iniciei em 89 a faculdade em Juazeiro. Então aí já é uma outra virada, uma outra experiência, porque eu faço o curso de pedagogia, virei professor da UNEB logo em seguida, e aí voltei para Curaçá como professor, assim, voltei porque a gente, em 98, a gente começou uma discussão aqui de fazer uma proposta pedagógica para as escolas do município, e eu tenho a grata lembrança de ter participado da elaboração de uma proposta pedagógica. Várias oficinas foram realizadas de capacitação para os professores, de formação para os professores, e dentro dessas oficinas, né, os professores tiveram a oportunidade de irem construindo de forma coletiva o que se tornou isso aqui, a proposta político-pedagógica do município de Curaçá. A proposta de convivência com o semiárido, educação com o pé no chão do sertão. Proposta político-pedagógica para a Escola Municipal de Curaçá. Era na perspectiva de conviver com o semiárido. No interior do município, temos a professora Maria da Paz Silva, mais conhecida como Paizinha. Professora da zona rural, ela conhece de perto as dificuldades enfrentadas pelos alunos e professores. No projeto Pedra Branca, Paizinha é uma referência de luta pela educação e de amor à sua profissão. Eu sou do Angico, da Fazenda Angico, região de Riacho Seco. E minha primeira professora, hoje vou falar um pouquinho, né, dessa trajetória enquanto professora, mas para falar de professora tem que falar de aluno, que a gente ensina e aprende, né, num processo contínuo. Minha primeira professora, na verdade, foi minha mãe. Eu aprendi a ler e escrever em casa. Minha mãe era professora de Mobral. E além disso, como ela não tinha uma escola regular, ela nos alfabetizou de forma chique, lendo José de Alencar. E foi dessa forma que nós fomos alfabetizados. Minha mãe furava, rasgava um pedacinho de papel, né, e botava em cima das letras desses livros e nós lemos. Além disso, o livro da igreja, né, o Abra Porta, que a gente também lia bastante.
que eram os livros que tínhamos em casa. E quando minha mãe ia a Santa Maria, lá uma vez por ano, quando alguém adoecia, trazia as famosas fotonovelas, que eram revistas, né, que tinha como fosse os quadrinhos, mas contava a história como novelas, era fotonovela. Durante algum tempo passou a ter aula lá próximo, que era a Dona Rosa, minha primeira professora oficial. Íamos, mas não era muito regular a aula, né? Mas foi minha primeira professora oficial. E meu pai ensinava matemática nos levando para a roça. E contava e perguntava quantas carreiras de melancia. Então, o próprio número de filhos já ajudava, né? Nós éramos 11 irmãos, uma de criança levava para a roça e a gente ficava contando. E ele ocupava nossa mente. Quando estava carregando melancia, então ele dizia, por exemplo, quantas carreiras vai dar quantas melancias, né? Para poder formar esse monte aqui de 10, de 20. E fomos aprendendo assim. Passado o tempo, fui para Riacho Seco, fui aluna de Dona Isabel, e lá eu fiz uma prova, porque eu já tinha 11 anos quando eu fui. E aí, os alunos, eu tinha que ir para a primeira série, porque não tinha nenhum registro dessas aulas, né, dessas notas. Fiz uma prova, numa semana eu fiz 4 provas, e aí eu fui aprovada para ir para a 5ª série. Mas aí minha mãe não aceitou, disse que eu tinha que ficar na 3ª série, porque eu tinha que aprender gramática, né, que eu sabia ler e escrever. E eu escrevia cartas para meu tio Santo, morava em São Paulo, e ele respondia. E era toda uma aventura. Isso é uma lembrança muito forte. Então isso é aprendizado e faz parte dessa questão de professora. Não tinha como não ser professora. Assim como muita gente do interior, eu aprendi com meus pais, aprendi com a relação com o meu lugar. E sempre tive uma necessidade muito grande de botar essa história no papel, de escrever sobre isso que eu sentia. Meu primeiro emprego foi na Fazenda Angico, a 7 quilômetros de Riacho Seco, mais ou menos, e eu ia de a pés. E a escola não tinha porta nem janela. A porta era quebrada. Quando eu chegava lá, estava cheio de cocô, porque os bichos entravam para fazer cama lá. Não tinha cadeira suficiente, meus alunos sentavam no chão. E aí tem um detalhe em relação a isso. Eu arrancava as folhas do caderno dos meus irmãos para levar para meus alunos. Isso em 93. E aí tem uma coisa interessante. Um certo dia, eu vinha, meio-dia, com o livro na mão. Vinha de a pés, e o meu dia, os 7 quilômetros, quando chegou numa ladeira bem grande que tem lá, bateu o desespero, porque meus alunos não tinham lápis, não tinha. Minha mãe descobriu que eu estava carregando a folha dos cadernos, né? O que é isso? Os cadernos dos meus irmãos. E não tinha merenda na escola, e aí no salário atrasava 2, 3 meses. E um dia bateu um desespero, era mais ou menos umas 12h40, eu sentei lá, no meio do nada, na beira da estrada, e comecei a chorar, com esse livro na mão, que eu vinha da escola. Nesse dia, foi obra de Deus. Parou um carro perto de mim, uma Kombi branca, lembro como hoje, e eu chorando. E a pessoa dizia, eram 2 mulheres, um homem, e eu desse jeito, com um livro desse jeito, em cima da cabeça. E eu sentada no chão, 12h40, nesse sol quente. E eu chorando. E ela, o que foi? Você tá doente, tá machucado? Eu, não! E o que foi? Eu disse. Aí eu comecei, meus alunos não tem caderno, não tem lápis, eu não tenho, tô aqui essa hora com fome, não recebi salário. E mais uma vez a gente botava umas tábuas na porta e os bichos quebravam, o char lá tava cheio, né? A escola suja, comecei a chorar. E ela, vem aí, me pegaram e botaram dentro do carro. Uma pessoa totalmente, né, chorando, desesperada. Quando cheguei em Riacho Seco, me deixaram na minha casa e eu chorando, sem ter noção do que era. Por coincidência, era a secretária de Educação, Dona Valdete, e Dona Terezinha Conduru. Eu nem sei se ela lembra dessa história. E eu contei a história, tudo que tá acontecendo, e eu chorando, sem ter noção de quem era. Bateu o desespero, depois de vários meses nessa situação. E aí, ela disse, então, vá tal dia em Curaçá. E eu fui. Quando cheguei lá, pra minha alegria, todo na secretaria sabia dessa história. Quando eu cheguei na porta, que eu disse assim, não, eu queria falar com a secretária, que depois foi que eu tomei, né, tento que era secretária. Morri de vergonha, disse, vai me botar pra fora. Eu já pensei que ia me botar pra fora, né? Me encontrar a professora surtada desse jeito. E aí a menina disse assim, você é a professora que tava chorando na estrada? Na portaria da secretaria. Eu disse, sei, então vai botar pra fora. Meu pensamento era esse, mas aí a secretária me recebeu e eu lembro como hoje, ela estava me esperando e ela me deu uma caixa cheia de lápis de cor, ainda lembro, um pacote de caixa de lápis de cor, caderno para os alunos, e disse, pode deixar que quarta-feira, isso com a segunda. Me aguarde que nós vamos lá. E na quarta-feira chegou em Riacho Seco 2 bicicletas. Chegou uma para mim e para outra professora. Isso no Angico. A partir daí, botaram porta e janela na escola. Foi com o tempo, né, chegando cadeiras, e a escola se transformou. Casei, vim morar aqui na Agroville em 94.
Só que aí na hora de fazer faculdade, quando foi em 97, aqui na Agrovila só tinha 2 pessoas que faziam faculdade em Belém. Porque a ideia era, a mulher que sai do interior para ir para Belém é porque estava procurando macho. A história já era exata porque não tinha quase ninguém, só tinha 2 professoras que faziam em Belém. Eu fiz o vestibular e fui aprovada como uma das primeiras colocações em Belém. Quando saiu no rádio, que eu tinha passado, foi aquele negócio, né? Mas eu sabia que não ia fazer, era só o vestibular. Mas aí, quando chegaram aqui, mas mulher sair do projeto para ir para Belém fazer faculdade, nem o marido vai deixar. Quando disse isso, aí eu disse, agora eu vou fazer? Fiz a inscrição, me separei do marido e fui fazer faculdade. Porque ele botou como condição, ou estudava ou o casamento. E eu escolhi estudar. E fui dessa forma. Mas era para o marido voltou atrás. Vale lembrar isso. Iniciamos aqui o ensino médio e o Fundamental 2, em 94, funcionava em garagens as aulas, né? E eu recebi o convite de Salvador na época para poder assumir a gestão da escola. E eram diversas garagens, a gente ficava o tempo todo correndo, mas em 98 a gente conseguiu conquistar uma escola, a Escola Antônio Ribeiro. Inclusive meu filho era recém-nascido, tinha 12 dias, foi a inauguração da escola em 98. E essa escola foi referência em educação do campo, inclusive recebemos o ministro da Jamaica na nossa escola. Teve a reunião da Undime, dos prefeitos da Bahia, nossa escola também, que foi referência em educação voltada para o reassentamento, para o campo. Quando o vice-presidente do Banco do Brasil veio ao Curaçá, durante um evento, eu tinha levado um documento pedindo, que era um projeto para a escola e foi aprovado. Esse projeto nós recebemos uma quantidade de computadores e atendemos aqui a 50 crianças aqui das Agrovilas. Não tinha em Curaçá e tivemos aqui, porque foi por conta disso, foi no Teatro Municipal. Outros momentos na escola, eu quero mostrar os livros. Esse livro é do 2007, uma turma de 6º ano. Nessa época, cada aluno produziu um texto, e esse texto eu transformei num livro pretensão, né? Encadernado, e cada aluno recebeu um. E há uns 15 dias, tem um aluno nosso que faz parte dessa turma, é Jefferson Guimarães. Ele está se tornando químico, né? Químico atômico, inclusive. Foi para São Paulo, estou em Petrolina, foi para São Paulo, estava numa faculdade de referência, numa seleção nacional, e agora foi selecionado para ir para a Alemanha. Muito nos orgulha, inclusive nessa entrevista que ele deu, ele mostrou esse livrinho, postou uma foto, né, dizendo que levava as raízes dele. Esse livrinho foi feito em 2007, ele estava no 6º ano, que tinha 2 coisas mais importantes, que era o lugar dele e a história da mãe dele. Outros projetos na escola também foi bem bacana, mais recentes, né? O projeto Jovens Escritores, que cada aluno dessa turma do 8º ano de 2018 produziu um livro autoral. Agora, por exemplo, nós estamos produzindo o livro História e Memória do Projeto Terra Branca, que cada Agrovila escolheu o representante, a partir de um poema de um dos representantes, né, que conta a história do reassentamento, mas não como um todo, mas da história do povo do Projeto Terra Branca. E aí fiz também o mestrado em Garanhuns. Foi uma seleção Profiletras, que é uma seleção nacional também, e de 300 e poucas pessoas, que eu dizia, eu fui porque eu queria que meus pais fossem a Garanhuns visitar minha irmã, né? Eu fui fazer sabendo que não tinha chance nenhuma, porque você imagina o fato de você vir do interior e você concorrer com pessoas do Brasil inteiro. Inclusive na minha turma tinha pessoas de Alagoas, eram 15 pessoas, e de 300 e poucas pessoas tinham 15 vagas, só passaram 8. Eu fui uma dessas 8, e eu estou dizendo isso para mostrar que, independente de onde você esteja, independente do lugar que você esteja, isso não é limite. Que nós podemos sim, nós temos outras habilidades, né? Mas essa educação nos leva, e eu sempre estudei em escola pública, na verdade. Quando você valoriza o seu aluno, e a forma de valorizar, porque o aluno não vai lembrar quando aprendeu o verbo ou quando aprendeu somar, mas vai aprender, com certeza, a valorizar a pessoa que deu aquela palavra na hora certa, que percebeu o que ele estava precisando, que viu que ele estava com dificuldade e foi até lá. Então, para todos os professores, independente se você está naquela escolinha que não tem porta nem janela, como eu já estive tantas vezes, se você está tendo que botar dinheiro no seu bolso para fazer atividade, para o professor que está muitas vezes desesperançado, que você não tem o material necessário para fazer o que você quer, que você acha que o seu aluno não conseguiu aprender, ele está aprendendo. Seja essa luz que ele precisa, e lembre-se sempre o seguinte: no interior, na cidade, em qualquer lugar que você esteja, professor, seja o seu melhor. E o seu melhor não precisa ser grandioso, não.
seja o professor que enxerga seu aluno, que ele vai lhe enxergar também. As instituições têm que respeitar os professores, a sociedade tem que respeitar, mas os professores precisam eles próprios recuperarem o respeito como profissionais, como pessoas que lidam com o conhecimento, que lidam com o ensino, com a aprendizagem, com a relação humana. É isso que eu espero dos professores do Curaçá. E espero que eles se mantenham atuantes na luta também pela melhoria das condições de vida docente. Eu desejo para todos os professores um dia de muita paz, de muito amor, feliz dia. E que eu costumo sempre dizer, o professor é tão importante que eu vejo como todos os dias são dias do professor. Feliz Dia dos Professores a todos nós que fazemos a educação. Feliz Dia dos Professores. Olá, professora Gelda. Vim aqui te desejar Feliz Dia dos Professores. Para você que é uma professora ótima, uma professora muito legal, uma professora incrível. Feliz Dia dos Professores. Parabéns, professores. Este é meu podcast de hoje, em homenagem ao Dia do Professor, a pedido da PLB Sindicato Núcleo de Curaçá. Eu, como professora, também me sinto homenageada pela PLB. As imagens são do nosso cinegrafista John Cruz. Até a próxima, pessoal! Professores da infância na vida, espinhosa missão, mas após a alegria de vê-la cumprida, o prazer gozaremos a sós e podemos, enquanto na lida, com soberba eloquência na voz, dizer sempre que a pátria querida ninguém serve melhor do que nós. Servindo ao Brasil ninguém melhores frutos produz. Nós semeamos o bem, nós espalhamos a luz.